Dá pra voltar a Lava Jato? Bora, vamos lá. Dá pra voltar? É possível voltar a operação? Tipo, Monark, eu não ela sei acabou? O que aconteceu com a Lava Jato? a força-tarefa da Lava Jato foi acabada. Foi uma decisão do Ministério Público Institucional, acabou com a força-tarefa do caso Lava Jato. Tá. Tinha muito trabalho por fazer, ainda tinha cerca de 200 inquéritos, cerca de 200 investigações do Ministério Público, mas a força-tarefa foi extinta. E eu tava contando uma hora pra você, lembra duas histórias que aconteceram na minha semana da saída? Lembra que eu contei uma história que a minha esposa olhou branca pra mim? Sim. Aconteceu uma outra história também naquela semana. Eu tava lá trabalhando, fazendo uma audiência, aí acaba a audiência, olho pro lado, era uma audiência pública, né? Minha esposa tava em home office junto comigo na sala, e aí olha pra mim, meu amor, eu não acredito que você tá fazendo isso. Falei, como assim? Não acredito que eu tô fazendo o quê? Esse caso, o que é esse caso? Falei, é um carteiro que desviou 21 cartas. É um desvio público. A carta tinha, sei lá, cartão de crédito, cheque, já era um prejuízo. Mas, gente, o banco é segurado, né? O banco é segurado. Assim, prejuízo para a sociedade... Zero. Cara, zero, próximo a zero, entendeu? Mas tem o que fazer. Agora, do outro lado da rua, lá do prédio da Procuradoria, tá a força-tarefa esvaziada, com vários casos de propinas de milhões e milhões de reais, e eu lá cuidando de casos de carteiro, assim como vários outros procuradores cuidando de casos de carteiro. Que é isso que eles querem que você faça apenas. Cara, esse é o reme-reme. Agora, a gente tem que, se a gente quer uma política pública com base em evidências, tem que concentrar esforços naquilo que é prioridade. Se tem casos de corrupção absurda, casos de corrupção de milhões e milhões de reais, tem que concentrar os esforços nisso. Mas isso hoje, infelizmente, não é uma política institucional do atual Procurador-Geral da República. E várias vezes as pessoas vêm com críticas à Lava Jato, eu falo, gente, quer saber o que é realmente criticável? Olha para o Supremo Tribunal Federal. Eu estava falando de uma empresa que era cliente do sistema, Igor, você me perguntou, ela indicou 415 políticos envolvidos no esquema, de 26 diferentes partidos. Uma empresa. Eles implicaram quase 1/3 dos senadores e quase 1/3 dos, então, ministros de Estado e quase metade dos governadores daquela época. Uma empresa. Imagina as outras, né? Cara, se você somar todas as outras, se você somar os outros órgãos públicos, né? Essa era uma empresa que atuava na Petrobras e outros órgãos públicos. Uma grande empresa, para ser justo. Claro, uma grande empresa. Mas existiam várias outras, mais de 20 outras grandes empreiteiras. Então, uma empresa trouxe essa realidade e existe muito trabalho para ser feito e a gente precisa concentrar esforços, a gente precisa ter uma política institucional voltada para tratar esses casos com prioridade. Mas, infelizmente, hoje isso não é mais uma política institucional. A Força-Tarefa da Lava Jato acabou e as pessoas deixam de ver tudo o que precisava ser feito. A questão é, quantas pessoas o Supremo Tribunal Federal condenou até hoje na Lava Jato? Porque, vejam, os mais poderosos são os primeiros que têm que ser responsabilizados. São os primeiros. Se você não tiver responsabilização deles, eles vão continuar na vida pública e eles vão se tornar exemplos de políticos. Quando eles têm que ser o exemplo do político que fracassou, não o exemplo do político que deu certo. Porque senão eles acabam se tornando referência. E o cara que tá lá, ele olha, poxa, esse cara desviou dinheiro, tá com o pescoço enrolado, até o pescoço enrolado com corrupção, a vida dele acabou. como a Lava Jato mostrou. E o cara tá no chefe de um poder, ora, esse é o caminho pra eu implantar as minhas causas. Eu ganho dinheiro e ainda fico no poder? Pô, stonks. Tem uma pesquisa do Dan Ariely, uma pesquisa bem interessante. O Dan Ariely é um cara bem famoso, ele tem os livros dele são best-sellers aí, e ele faz pesquisas comportamentais. E o Dan Ariely, ele fez uma pesquisa em que ele colocava vários alunos para responderem matrizes matemáticas, 20 matrizes matemáticas, dava um tempo, 5 minutos para resolver, e pagava 50 centavos de dólar por questão resolvida para aquelas pessoas. Primeiro ele fez o experimento para ver quantas questões em média que as pessoas respondiam. Dava umas 4 questões, a pessoa ia lá, checava as questões, estavam certas, o cara ganhava o pagamento, 2 dólares, né, 4 questões em média, e ia embora. Aí depois ele fez esse experimento permitindo que existisse desonestidade. Como que ele fazia? A pessoa respondia, ia lá atrás da sala, triturava, ia pro examinador lá na frente e falei, acertei tantas. Ganhava o dinheiro e ia embora. Quanto que deu a diferença de desonestidade? Pulou de 4 para 6 em média, respondidas corretamente, as pessoas declaravam, dentre 20 questões. Tá? Aí ele começou a variar. Não foi tanto. Até que não foi tanto. E ele depois vai lançar uma tese sobre isso, uma teoria sobre isso. E aí, depois ele fez várias variações. Por exemplo, ele fez experimento no Canadá, nos Estados Unidos, em Israel, de um lado, e fez experimentos em lugares como China, Índia, Itália, que são países reconhecidos como países mais corruptos. Adivinhem se a média de trapaça aumentou ou não. Aumentou? Não aumentou. Não aumentou? Não aumentou. Aí ele fez o seguinte, ele aumentou o valor pago. Aumentou de 50 centavos, foi aumentando até 10 dólares. Adivinhem se o nível de trapaça aumentou ou não. Aumentou pra caralho. Não aumentou. Não aumentou? Não. Qual foi a conclusão dele? E aí eu vou falar outra situação em que aumentou.
conclusão dele foi, todas as pessoas têm uma tendência à desonestidade limitada. A pessoa quer se dar bem, mas ela quer manter uma autoimagem positiva dela mesma. Isso faz com que limite a desonestidade. Mas aí ele fez outro experimento, uma outra situação, em que uma das pessoas levantava, estava com o mesmo moletom das pessoas da universidade, então as pessoas viam que uma delas se levantou e falava, acertei todas as questões, as 20, onde que eu pego o dinheiro? O cara falou, pega o dinheiro ali e sai. O cara, que era um ator contratado, ia fazer isso aí. Gente, a desonestidade explodiu nesse setting, nessa condição. Explodiu. E o que ele fala? Ele fala, isso mostra que a desonestidade ela é contagiosa. E aí você pensa Brasília. A desonestidade é contagiosa. Aí o cara vê grandes políticos corruptos como grandes líderes com poder, e o cara se contamina pelo ambiente. Lembra do experimento de Ash que a gente falou antes, do cara falando das linhas, né? Mas o cara vai com a manada, e o cara vê grandes líderes praticando corrupção, alcançando posições de poder. E o problema é que o Supremo não tira essas pessoas da posição de poder. Essas pessoas têm que ser excluídas da posição de poder. As pessoas têm que ser investigadas, processadas, têm que ser as primeiras a serem inocentadas ou condenadas e ir para a cadeia. Mas o problema é que isso não acontece. Aí você perpetua as pessoas no poder que praticam corrupção e aí você tem aquele círculo vicioso. Posições de poder geram propina, que gera mais eleição, que gera mais propina, porque o cara reinveste parte do dinheiro no seu negócio, né? Na campanha eleitoral, e você tem uma perpetuação do sistema. É um círculo vicioso que a gente tem que quebrar. E qual é a grande vantagem do momento hoje? Que talvez mude um pouco o cenário pessimista que você via antes, Monark. É que a gente sabe como funciona. A gente sabe como funciona, a gente sabe como o esquema roda. Ainda existe, né? A gente sabe quem que é quem. Exatamente, os esquemas existem. Eles não vão parar até que a gente consiga mudar a realidade, porque os incentivos e desincentivos continuam existindo. A impunidade continua existindo. As pessoas que ocupam posição de poder continuam lá. Reocuparam posições de poder. E as condições do sistema político, campanhas caríssimas eleitorais, uma dificuldade de renovação, continua lá. E aí eles criam um fundo eleitoral bilionário, que é dado para quem? 64, 67% do valor do fundo eleitoral vai para quem? Vai para 7% dos candidatos que já tiveram no poder, que eram deputados e senadores no momento ou já foram antes. Isso estimula a perpetuação dos mesmos. É como você falou, cartas marcadas. E isso traz a importância da pequena doação eleitoral. Se a gente quer mudar essa realidade, e eu sempre estimulo isso há anos, eu falo, o eleitor ele tem que doar R$10, R$50 para o seu candidato. Por quê? Porque ele alavanca essas pessoas boas na política, que vão competir contra os caras que têm o fundo eleitoral à sua disposição e que investem em propinas também nas campanhas. Então ele alavanca esse cara para ele poder competir, e eu garanto que se a pessoa for doar R$10 para o candidato, ela vai pensar 10 vezes mais em quem ela vai votar. Ah, com certeza. Eu tenho um otimismo aí para esse lado para adicionar, que é a internet barateou muito as campanhas. Eu acredito que os próximos políticos que vão se eleger não são os caras que gastam milhões em jornal, TV ou até ads na própria internet. São aquelas pessoas que criam um engajamento dentro dos algoritmos. O que é isso? Para você criar um algoritmo, para você criar engajamento no algoritmo, você tem que convencer as pessoas a te acompanhar frequentemente. É isso que o algoritmo quer. E quem que acompanha? Você acompanha frequentemente o político que você nem gosta? Não. Você vai acompanhar frequentemente as pessoas com quem você acredita e que falam as coisas que você acredita que é importante ouvir. Então, isso vai ser um termômetro bom, porque eu acredito que isso vai fazer com que os políticos que ganhem relevância na internet são aqueles mais conectados com a própria audiência. Super legal. E a gente precisa arejar. E quem diz isso não é Deltan. Um livro de cabeceira dos grandes executivos do mundo, nem do país, do mundo, é o livro Por que as Nações Fracassam? Why Nations Fail. É um livro do Daron Acemoglu e do James Robinson. E qual é a tese central desse livro? Eles analisam nações ricas, nações pobres, e cidades ricas e cidades pobres separadas por um rio. Uma cidade lá no sul dos Estados Unidos e uma cidade do norte do México. Mesma cultura, pessoas com o mesmo estilo, só que uma cidade rica, outra pobre, separadas pela fronteira. E eles falam, o que faz essa mudança? Eles analisam e dizem, olha, o que explica essa diferença entre riqueza e pobreza das nações é a qualidade das instituições, e o que explica isso é a permeabilidade da classe econômica e política. É você possibilitar uma pessoa ascender na classe econômica, ascender na classe política, porque se você não tiver isso, você forma um clube. E olha que coincidência, as empreiteiras chamavam o seu cartel de clube. Você forma um clube da classe econômica, um clube da classe política, e eles se ocupam de extrair riqueza do país, saqueando o país para o seu próprio bolso, em prejuízo de todo mundo. Quando você tem uma alta rotatividade, isso não acontece. Por isso que eu sou contra o fundo eleitoral. Eu acho que enquanto ele existe, todos os partidos têm que usar, porque senão você fica numa desvantagem competitiva, mas tinha que acabar para todo mundo. Enquanto existe, cada partido eu acho que tem que usar, senão fica com desvantagem de novo, e a gente precisa lutar por renovação. Então,
enquanto existe, eu acho que tem que ser usado pelos partidos, não dá para um parar, mas eu sou a favor de acabar com o fundo, porque isso vai aumentar arejamento, você vai obrigar o cara a buscar a sua rede, Eu acho a sua que rede de nem precisa apoiadores. acabar com o fundo, na minha opinião. Uma coisa que poderia fazer, em vez de dar na mão dos partidos controlarem para onde vai esse dinheiro, se dá na mão do povo. Dá por CPF. Toda eleição tu tem um Cupons, né? crédito. Tu vai lá no site do governo e fala para onde tu quer dar a grana. Cara, bem melhor. Por quê? Porque hoje, não sei se as pessoas sabem, mas a gente vive numa democracia, mas essa democracia vale só para fora dos partidos. Com raríssimas exceções, a democracia não vale para dentro dos partidos. Os partidos têm donos e eles que decidem para onde que vai o dinheiro. Então, não existe uma distribuição equânime dos recursos. Então, existe esse problema de renovação e esse problema de renovação política e econômica é um problema que é apontado como uma âncora do subdesenvolvimento das nações. Então, imagine lá as empreiteiras, tá? Só para explicar isso um pouco melhor. Qual empreiteira que vai prosperar, vai enriquecer e vai se desenvolver? É a mais eficiente economicamente? É a que investe em inovação tecnológica operacional? Ou é a que pagou propina para ganhar o contrato? Cara, é lógico que ganhou propina para ganhar o contrato. E aí o que vale mais a pena ter? Setor de inovação ou setor De propina. de controladoria? Ou o setor de operações estruturadas, como tinha nas empreiteiras? O setor das propinas. E aí, como é que vai ser a nossa competitividade no mercado global? Vai ser boa ou vai ser ruim? Cara, os caras sabem ganhar quando eles pagam para sair na frente dos outros corredores na competição da corrida. Mas quando eles não podem pagar lá no mercado internacional, quando ele não pode pagar, o cara vai se dar mal. Por isso que existe um índice que compara índice de corrupção dos países e competitividade das suas empresas no mercado global. E qual é a não surpresa que esse quadro mostra? Mostra que países com alto índice de corrupção têm baixa competitividade das suas empresas no mercado global. Não é surpresa. E a questão é, a gente quer que as nossas empresas prosperem ou seja uma política de campeões nacionais fraudada, né? Em que os caras só são bons porque os caras pagam propina para ganhar e ainda levando o dinheiro do nosso bolso? A resposta é óbvia.